Olá, gente. Eu sou Mário Arraes, estou aqui na Espelho d'Água Produções, sob a direção da Crica Pujol, para mais esta provocação literária, né? Não vou me estender muito para que eu não fique didático, vamos ao que importa, né? A órbita temática desse nosso bate-papo é a cidade do Rio de Janeiro e os seus cronistas, os autores que a mencionaram, que a retrataram nas suas obras, nas suas respectivas obras, né? Então, o primeiro autor de hoje sem dúvida nenhuma, aquele que tem a maior expressão e é um autor natural do Rio de Janeiro. Digo natural do Rio de Janeiro porque nós falaremos de outros autores aqui que nós recebemos, né, muito em função da circunstância histórica do Rio de Janeiro ter sido a capital por tanto tempo, né, até a década de 60, e por conta disso nós acabamos recebendo muitos autores que foram fundamentalmente identificados com o Rio de Janeiro que não tinham nascido aqui. É o caso, por exemplo, do José de Alencar, cearense, Aloysio de Azevedo, maranhense, né? O Drummond, mineiro de Itabira, né? O Manuel Bandeira, pernambucano, enfim, e outros, né? Mas hoje nós vamos falar, portanto, desse autor muito identificado com o Rio de Janeiro, um autor que espraia a sua narrativa nas ruas do Rio, no centro do Rio, nos movimentos urbanos naturais desta cidade, né? Inclusive localiza muito claramente o que era ainda a região urbana no seu tempo e o que era ainda região rural no seu tempo. Então, por exemplo, é muito interessante Machado de Assis, é uma obra que eu não vou mencionar aqui agora, mas em Memorial de Aires, o conselheiro Aires eventualmente vai visitar a irmã que vivia num sítio no Andaraí. Ou seja, deixando claro que o Andaraí era um bairro, então, uma região ainda com fortes marcas rurais, assim, era um bairro, o que hoje é um bairro, mas que era uma região rural, né? A própria Floresta da Tijuca, em alguns contos do Machado, aparece como um lugar de veraneio, né? Como um lugar em que os personagens iam ou a passeio, né? Seria claro, grosso modo, uma comparação. As comparações são sempre grosseiras e enganosas, mas nós sempre tendemos a fazê-las, é inevitável quase. Mas seria uma espécie de Petrópolis nos dias de hoje. E Petrópolis também, por sua vez, muito mencionada na obra do Machado de Assis, né? Na obra do Machado de Assis. Inclusive, há diversos personagens, o próprio conselheiro Aires, o Bentinho, né, do Dom Casmurro, vai a Petrópolis, recebe convites, recebe bilhetes dos colegas para ir a Petrópolis. Hoje eu trouxe aqui, é muito interessante, é fácil a gente identificar o Machado de Assis com a cidade do Rio de Janeiro. Praticamente todas as narrativas, ou quase todas as narrativas, a exceção de narrativas, por exemplo, que não tem um vínculo muito estabelecido com o espaço, como o maravilhoso conto A Igreja do Diabo, ou outros contos que também vão se deslocar um pouco dessa dimensão espacial, né, dessa verossimilhança espacial, né? Mas de resto, praticamente todas as obras do Machado de Assis vão transitar, né, dentro desse universo da cidade, pelo menos como referência. Então eu vou fugir um pouco daqueles que são mais óbvios, né, das referências mais óbvias. Vou começar, por exemplo, lendo o início do romance, que aliás eu particularmente gosto muito, o romance Quincas Borba. Logo no início, é muito interessante nós observarmos este primeiro parágrafo logo, né? Rubião fitava a enseada. Eram 8 horas da manhã.
quem o visse com os polegares metidos no cordão do chambre, a janela de uma grande casa de Botafogo, cuidava que ele admirava aquele pedaço de água quieta. Mas, em verdade, vos digo que pensava em outra coisa, cotejava o passado com o presente, que era, há um ano, professor, que é agora capitalista. Olhe para si, para a chinela, umas chinelas de Tunis que lhe deu recentemente amigo Cristiano Palha, para casa, para o jardim, para a enseada, para os morros e para o céu. E tudo, desde as chinelas até o céu, tudo entra na mesma sensação de propriedade. É muito interessante imaginarmos a cena, o casarão, diante da enseada de Botafogo, onde esse novo rico, né, o herdeiro rico, né, vislumbra, a partir da paisagem, ele vislumbra a sua própria prosperidade. E essa prosperidade se dá exatamente por essa sensação de propriedade marcada no final, né? A propriedade do céu, das águas, de tudo. Ele tinha o mesmo sentimento de propriedade sobre tudo isso. É muito interessante pensarmos, inclusive, Botafogo, né? A enseada de Botafogo, outrora, né? Dá para imaginarmos ali o que foi outrora e o que é hoje Botafogo. Embora Botafogo continue um bairro litorâneo, né? Botafogo nem foi tão atingido, ali a enseada de Botafogo, nem foi tão atingida pelo fenômeno, por esse fenômeno urbanístico do aterro, né? O aterro chegou até o Flamengo, né? Mudando completamente o perfil desse litoral. No entanto, a parte terrestre desse litoral, né? Se tomarmos o litoral como uma linha, a parte terrestre de Botafogo se alterou muito. Hoje não há mais casarões, né, de onde se possa contemplar o espelho d'água, né, a enseada. Né? Hoje são verdadeiros prédios. Outro conto que também acho instigante, interessante, irônico, né? Aliás, eu poderia citar uma quantidade imensa de contos. Por exemplo, a Missa do Galo é fundamental nessa concepção de cidade. Né? A casa em que se passa todo o enredo, né? Aliás, o instigante enredo do conto A Missa do Galo se dá no centro da cidade, né? Muito próximo da igreja. Né? Então, portanto, por exemplo, a Cartomante é um conto, aliás, é muito interessante na Cartomante, que a gente observe na Cartomante, como a ida do marido, né, até a casa do amigo, né, é modulada no tempo, e como o desfecho do conto, obviamente que eu não vou antecipar aqui para quem não leu, o desfecho se dá numa narrativa bem concisa, em um parágrafo. A ida de charrete até a casa é modulada no tempo, com um tempo relativo à ansiedade do personagem e, portanto, ela é longa, essa viagem é longa. Inclusive, há um contratempo, há um acidente no percurso que a torna ainda mais demorada. Essa chegada do personagem à casa do amigo é demorada, inclusive, por um incidente que acontece nesse caminho. Ou seja, o narrador vai contendo a velocidade dos episódios e depois, inclusive, muda a velocidade dessa cena, né? E no desfecho da cena a velocidade é bastante concisa. Um parágrafo dá conta do desfecho, enquanto a chegada até esse clímax é modulada com uma lentidão angustiante.
né? Muito interessante isso. Mas o conto que eu quero trazer não é nenhum desses muito conhecidos, embora seja um conto de que eu gosto demais, que é Primas de Sapucaia, né? Aliás, Sapucaia é, na verdade, uma cidade daqui do interior do Rio de Janeiro, né? Uma cidade muito interessante, uma cidade menor do interior do Rio de Janeiro, e o narrador fala lá das Primas de Sapucaia. Vou ler para vocês algumas passagens, quer ver? O personagem, na verdade, o protagonista, ele vai dizendo assim, a cena se dá, era a porta de uma igreja. Eu esperava que minhas primas, Claudina e Rosa, tomassem água benta para conduzi-las à nossa casa, onde estavam hospedadas. Tinham vindo de Sapucaia pelo carnaval e demoraram-se 2 meses na corte. Eu, que as acompanhava a toda parte, missas, teatros, rua do ouvidor, porque minha mãe, com o seu reumático, mal podia mover-se dentro de casa. E elas não sabiam andar sós. Sapucaia era a nossa pátria comum. Embora todos os parentes estivessem dispersos, ali nasceu o tronco da família. Meu tio José Ribeiro, pai destas primas, foi o único de 5 irmãos que lá ficou, lavrando a terra e figurando na política do lugar. Muito bem, aqui é só para situar o enredo. E depois ele vai entrar naquilo que é o cerne do conflito do conto, né? E aí ele diz, uma prima, que foi, primo? Nada, nada. Era uma senhora que passava rentezinha com a igreja, vagarosa, cabisbaixa, apoiando-se no chapelinho de sol. Ia pela Rua da Misericórdia acima. Para explicar a minha comoção, é preciso dizer que era a segunda vez que a via. A primeira vez foi no Prado Fluminense, 2 meses antes, com um homem que, pelos modos, era seu marido, mas tanto podia ser marido como pai. Estava então um pouco de espavento, vestida de escarlate, com grandes enfeites vistosos e umas argolas demasiado grossas nas orelhas. Mas os olhos e a boca resgatavam o resto. Namoramos as bandeiras despregadas. Namoramos as bandeiras despregadas. Se disser que eu saí dali apaixonado, não meto a minha alma no inferno, porque é verdade, pura. Saí tonto, mas saí também desapontado. Perdi de vista na multidão. Nunca mais pude dar com ela, nem ninguém me soube dizer quem fosse. Porque é muito interessante aqui, primeiro, o Prado Fluminense, vale a pena até conferir, mas era ali no passeio público, era um passeio muito frequente das famílias e ficava também, embora fosse no passeio público, no litoral, porque depois disso aterrou-se aquela parte na frente do passeio público. Então o passeio público era o Prado Fluminense, era, na verdade, um passeio dominical, em que as pessoas conviviam da mesma forma, que é muito interessante observarmos lá atrás, a Rua do Ouvidor. A Rua do Ouvidor era onde as mocinhas iam passear, né? Era um lugar de passeio, não vou nem dizer Ipanema, Leblon de hoje, porque as ruas de hoje perderam um pouco esse encantamento de serem lugares de passeio, né? Infelizmente, a urbanidade acabou tornando essas ruas pouco estimulantes para o passeio, mas naquele momento a Rua do Ouvidor e esse Prado Fluminense eram lugares de passeio. E aí tem o detalhe que é muito interessante observar aqui, que eu já vou mostrar para vocês, que é a questão de como, inclusive, a linguagem, a narrativa machadiana, muitas vezes, ela se espraia pela cidade nesse movimento. Ou seja, ele está se seroneando as primas no Rio de Janeiro, que vão à missa, que vão ao teatro, que vão à Rua do Ouvidor, ou seja, há um movimento dentro desta cidade, né? Aquela mesma cidade que foi
representada por Botafogo como lugar da alta burguesia de então, né? Desse novo milionário, desse novo rico, né? E agora esse passeio, né? Por esses meandros aí do Rio de Janeiro, mais ao centro do Rio, né? E vou ler aqui